Iniciando então o nosso estudo de hoje, vamos para o nosso estudo da Revista Espírita. Nós vamos iniciar a edição do mês de fevereiro de 1860, dando sequência no estudo dos boletins que nós iniciamos na semana passada. Nós vimos dois boletins publicados por Kardec. Deixa eu pegar aqui o início dele rapidamente. Que foram os boletins do mês do dia 2 de dezembro, uma sessão particular. Avançamos para uma sexta-feira, 9 de dezembro, uma sessão geral, que foi até um boletim bastante extenso, né, trazendo aqui observações valiosas para o nosso entendimento. E depois nós finalizamos essa edição de janeiro do mês, edição de janeiro, com o boletim do dia 23 de dezembro, numa sessão geral também. Aqui só um instante. Então iniciamos aqui o nosso mês de fevereiro, também com o boletim, agora do dia 30 de dezembro de 1859, uma sessão particular. Importante sempre lembrar que nas sessões particulares são tratadas questões internas da sociedade e nas sessões gerais permitem a presença de público para acompanhar ali os trabalhos, né, as manifestações dos espíritos, as orientações que são transmitidas. Estamos numa sessão particular. Leitura da ata da sessão de 30 de dezembro. A sociedade decide que em cada sessão particular, em seguida à leitura da ata, seja lida a lista nominal dos ouvintes que assistiram à sessão geral precedente, com indicação dos membros que os apresentaram, e que um aviso seja feito para assinalar os inconvenientes causados pela presença de pessoas estranhas à sociedade. Em consequência, foi lida uma lista dos ouvintes da última sessão. Então aqui uma forma que eles aplicavam então, né, que eles utilizavam para controlar o público externo, que era estranho às atividades da sociedade, já que essas pessoas eram apenas convidadas de membros da sociedade. Então, regras de conduta, regras de disciplina que estamos aqui acompanhando. Bom dia, Tiquitaco. São admitidos como membros titulares conforme pedido escrito e após informação verbal. O Sr. Forbes, oficial de engenharia, apresentado a 16 de dezembro. A Sra. Forbes, nascida Condessa Passerini Corretese, de Florença, apresentada a 23 de dezembro. Terceiro, o Sr. Soive, negociante de Paris, apresentado a 23 de dezembro. 4. O Sr. Demange, negociante de Paris, apresentado a 23 de dezembro. Leitura de 3 novas cartas de pedidos de admissão, relatório e decisão adiados para o dia 6 de janeiro. Comunicações diversas. Carta do Sr. Brion Dongeval, contendo a resposta dirigida ao Sr. Oscar Comentan, a respeito do artigo deste último publicado no SEC. Nós vimos lá anteriormente no mês de janeiro, né? O senhor Oscar Comentan, que escreveu ali uma carta, um artigo para um jornal criticando de uma forma bastante dura a doutrina espírita, e aí então houve essa refutação do senhor Brion. Carta do senhor Jobá, de Bruxelas, com observações judiciosas sobre o estado moral dos espíritos. Ele lamenta que os partidários do espiritismo sejam frequentemente designados por suas iniciais. Pensa que indicações mais explícitas contribuiriam para o progresso da ciência, convidando, em consequência, todos os adeptos a assinarem um nome, como ele mesmo o faz. Vide o número de janeiro. Vimos anteriormente também. Como é comum, a gente vê bastante aqui nas publicações de Kardec na revista, as pessoas se identificando por iniciais. O senhor
tal, a senhora tal, sempre com letras. E aqui o senhor Jobá, aquele empolgado membro da sociedade, acha que as pessoas deveriam colocar os seus nomes nos artigos, né, na revista, para que a sociedade veja quem são as pessoas que estão envolvidas nas atividades espíritas. Então, havia naquela época, muito diferente do que acontece hoje, quando as pessoas elas se expõem com muita naturalidade nos artigos, nas revistas, nos vídeos que nós vemos hoje, né? Mas naquela época não. Naquela época eram pessoas que tinham ali alguma posição dentro da sociedade europeia, ou mesmo norte-americana, né? E aí então eles participavam da doutrina espírita, mas eles não desejavam vincular os seus nomes ou vincularem-se pessoalmente a essas atividades. Como, por exemplo, uma reunião mediúnica onde há ali um evento com fenômenos de efeitos físicos que para a sociedade de modo geral poderia parecer uma farsa, poderia parecer algo sobrenatural, que de fato era entendido assim naquela época, como hoje também, e de repente eles colocam o nome deles, pessoas que eram de círculos sociais elevados, pessoas que tinham importância dentro da sociedade de um modo geral, vinculadas a atividades dessa forma. Por isso, então, eles preferiam uma certa discrição. E o senhor Jobá era contrário a isso. Ele achava que todo mundo tinha que mostrar mesmo ali, né, sair do armário, literalmente, naquela época. Bom dia, Osmar. Kardec, então, ele faz o seguinte. Esta última observação do senhor Jobá é fortemente apoiada por grande número de membros que autorizam pôr seus nomes em todas as atas que lhes possam dizer respeito. O Sr. Allan Kardec observa que o medo do que dirão diminui a cada dia e que hoje há poucas pessoas que temem confessar suas opiniões acerca do Espiritismo. Os epítetos de mau gosto, dados a seus partidários, tornam-se ridículos lugares comuns, dos quais se riem quando se vê tanta gente da elite ligar-se à doutrina, porque é entrevisto o momento em que a força da opinião imporá silêncio aos sarcasmos. Mas uma coisa é ter coragem de externar a opinião numa conversa e outra é entregar o nome à publicidade. Entre as pessoas que mais energicamente sustentam a causa do Espiritismo, há muitas que não gostariam de ser postas em evidência, por estas e outras coisas. Esses escrúpulos, que absolutamente não implicam falta de coragem, devem ser respeitados. Quando fatos extraordinários se passam em qualquer parte, compreende-se que seria pouco agradável para as pessoas que lhes são objetos serem transformadas em ponto de mira da curiosidade pública e molestadas pelos importunos. Sem dúvida, devemos ser gratos aos que se põem acima dos preconceitos, mas também não devemos censurar com tanta leviandade os que talvez tenham motivos muito legítimos para não se fazerem notados. Então, algo bastante cuidadoso e delicado para aquela época. Imaginar um empresário, por exemplo, que tem negócios ali com vários segmentos da sociedade, ele aparece numa ata, numa reunião de efeitos físicos, como eu comentei. O medo que se tinha é que isso pudesse provocar algum tipo de constrangimento, perda de negócios, distanciamento de pessoas. Então, era muito natural naquela época, quando havia essa briga entre meio religioso, meio científico, grupo de ateus e a sociedade, no meio de tudo isso, vendo a doutrina espírita despontar. Algo que era, lembrando, aqui nesse caso, em fevereiro de 1860, ou janeiro, em dezembro, na verdade, de 1859, a doutrina espírita já tinha pouco mais de 2 anos. Então, para muitos, não passava de uma seita. Ela começava ainda a trabalhar nos seus fundamentos. Então, é natural que muitas pessoas sentissem receios. Muitas vezes contribuíam financeiramente e pediam para se manterem anônimas. E esse anonimato não era necessariamente por causa da humildade, era para evitar o constrangimento. Então, eles colaboravam, mas sem a exposição para permanecerem com suas posições perante a sociedade. Então, um fato bastante interessante nos tempos de hoje. E naquela época. E nos tempos de hoje nós encontramos uma situação
não necessariamente parecida, mas dentro do mesmo segmento, que é quando nós encontramos espíritas dizendo: eu não sou espírita, eu sou kardecista. E aí nós vemos exatamente ali aquela mesma ideia, né? Eu não quero vincular esse nome porque as pessoas vão pensar que falar de espiritismo é falar ali de outras religiões, alguma coisa, né? Então eu sou kardecista. Então eu dou uma elitizada no termo para poder me distanciar um pouco do pensamento equivocado, como Kardec colocava, do que dirão se eu me colocar dessa forma, né? Então, e naquela época, né, as pessoas eram pessoas públicas, né? Lembrando que o espiritismo ele se difundia principalmente dentro da elite, pessoas intelectualizadas que se preocupavam com o estudo, com a filosofia e tudo mais, né? Então, mas é modismo, né? Faz parte, né, Tico-Teco? Assim como também, lembrando, né, eu tenho conhecidos que são umbandistas, que eles falam que são espíritas, eles não falam que são umbandistas. Exatamente porque se você disser que é umbandista, você pode sofrer algum tipo de preconceito. Então eles falam lá no centro espírita, porque nós espíritas, né, eles são umbandistas. Então a gente ainda tem essa dificuldade de lidar com tudo isso, né? Pois é, né? Cada um se adapta ali da forma que deseja, né? Mas vamos em frente, só para a gente poder perceber como as coisas eram naquela época e como as coisas são hoje, né? E a gente lembra também, né, pegando outros segmentos, só para a gente fazer uma comparação, eu lembro quando eu era criança, a gente volta no tempo ali, coisa de 40 anos mais ou menos, era muito comum as pessoas que falavam assim: eu sou crente. E rapidamente já eram olhadas com um certo preconceito. Eu me lembro que a minha madrinha, minha tia, correu na família que ela tinha virado crente. A primeira imagem que veio assim foi uma imagem depreciativa, porque o termo crente, que hoje é chamado de evangélico, e que já passou um outro nome também, eles dizem agora que são cristãos, né? Então você fala o evangélico, o cristão, alguma coisa para mudar esse nome, é aquele termo pejorativo do passado que diziam que eram crentes, né? Então até mesmo nesse meio também havia essa preocupação, já que naquela época, né, a religião dominante era a religião católica. Hoje não, hoje eles aceitam, né, com todo orgulho que são evangélicos, colocam essa palavra cristão, que é o nome hoje, né? Então, enfim, nós vamos ali mudando, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Osmar colocou: ainda hoje o espiritismo é elitizado. A gente pode colocar, Osmar, que o espiritismo hoje ele precisa de uma certa revisão no seu método pedagógico, digamos assim, porque as próprias estatísticas mostram para nós o grau intelectual, ou melhor, o grau acadêmico dos adeptos do espiritismo, que se mostra ali, né, com uma grande quantidade de adeptos com curso superior, com formação de muitos anos, né, com um mínimo de 13 anos, por exemplo, no último censo que mostrou, enquanto outras religiões mostram uma frequência menor dentro desse meio. Isso traz um lado positivo, porque mostra ali, né, a grande preocupação com o estudo, com a pesquisa e tudo mais, mas por outro lado, acaba dificultando porque a linguagem que é utilizada nesses estudos, na divulgação da doutrina espírita, nem sempre ele é acessível para aqueles que têm ali uma baixa formação acadêmica e, portanto, um menor entendimento. Mas, como a gente lembra, né, naquele livro, acho que é o Devassando Invisível, se eu não me engano, da Dona Ivone, eu não me lembro se é esse, mas o Dr. Bezerra de Menezes ele fala da mudança de estratégia dos espíritos para fazer com que a doutrina espírita, naquele modelo francês de Kardec, né, se adapte à realidade brasileira, onde nós temos uma formação menor, um público que não tem um conhecimento como se tinha na época na França. E, portanto, os espíritos mudaram sua estratégia. E ele mesmo coloca que os ensinamentos espíritas passaram então a ser romanceados. Então nós vemos que hoje nós temos muitos livros que trazem romances mediúnicos, né? Nós temos hoje as palestras que facilitam bastante esse entendimento, diferentemente do grupo de estudo, porque as palestras chegam para nós de um modo mais acessível, com palestrantes com uma linguagem um pouco mais fácil, né? Mas ainda temos muito que trabalhar
nessa parte de divulgação da doutrina espírita, no seu método pedagógico para atingir essas pessoas que não têm ainda esse entendimento a respeito de ciência, de filosofia, né? Então, a gente vê bastante isso, né? E de fato é, Tico-Teco, né? Ainda temos esse orgulho que desperta dentro dos espíritos, trazendo muito mais um desserviço do que uma contribuição que seja positiva, né? Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui, segundo o que disse Kardec, o umbandista pode ser... Não pode não, cara, não pode não, Tico-Teco. Pelo contrário, a doutrina espírita, ela não é a manifestação física, ela é o corpo filosófico. Então a Umbanda, ela tem um corpo filosófico bastante diferente do espiritismo. Então não pode ser considerado espírita, não. Tá? Então o termo espírita, criado para o espírita, que segue a doutrina espírita nos seus fundamentos científicos e filosóficos, esse termo foi criado para esses adeptos. Então hoje a expressão, principalmente se nós virmos, por exemplo, nos Estados Unidos, nós vemos ali que nós vamos fazer uma reunião espírita, pelo simples fato de um espírito se manifestar. Mas na verdade o termo espírita está vinculado à doutrina espírita. E a doutrina espírita tem todo esse corpo filosófico que eu comentei com vocês, coisa que outras religiões têm os seus próprios. Então, na verdade, é a utilização de um termo de uma forma equivocada, né, pelo fato de não ter um entendimento adequado. Mas vamos em frente, vamos lá. Espiritualista. O espiritualista, sim. Né? Aliás, até o termo espiritualista é complicado. Né? Você fala para alguém, olha, você é espiritualista. Não sou, eu sou dessa religião. Sendo que, na verdade, espiritualista é todo aquele... Não é minha opinião, é a opinião de Kardec. A gente está passando aquilo que Kardec coloca. Né? Então, só ler a introdução do Livro dos Espíritos, que ele traz para nós, espírita ou espiritista, é aquele que segue a doutrina espírita. Isso aí é definição do espiritismo, não é a minha opinião. Né? Embora eu concorde com Kardec, né? Mas o fundamento tem que ser entendido da sua forma literal. O Flávio colocou, né, fenômenos espíritas são qualquer fenômeno provocado por espíritos. Né? Acaba tendo também essa visão, mas da mesma forma o termo espírita, espiritista, né, está vinculado à doutrina espírita. Então aí que vem a grande confusão, quando a gente começa a misturar os termos, misturar as palavras e acaba depois bagunçando tudo isso. Né? Vamos lá. Estudos, outros termos. Primeiro, perguntas dirigidas a São Luís sobre os espíritos que presidem as flores, a propósito da comunicação obtida pela senhora de B, olha aqui essa situação, senhora de B, né? Ela coloca só a inicial. Uma explicação muito interessante foi dada a esse respeito. Será publicada, e a gente lembra que o Livro dos Espíritos, nessa edição de 1860, traz ali alguns acréscimos, né, dentre eles falando sobre os espíritos elementais. E esses espíritos elementais, essa resposta é baseada exatamente nessa comunicação dos espíritos que presidem as flores. A Angelina colocou, né, podemos dizer que o sincretismo usa mediunismo e não a doutrinação? O sincretismo a gente lembra que é essa mistura, né, de crenças, né, que nós temos aqui no Brasil. Então essa coabitação de várias crenças diferentes. Emmanuel, ele traz uma expressão nas suas orientações diferenciando aquilo que é mediunismo e aquilo que é mediunidade. Então ele coloca que o mediunismo é a manifestação instintiva, uma manifestação que podemos chamar primitiva, enquanto que a mediunidade ela é a comunicação estudada, orientada, dirigida, né, compreendida nos seus fundamentos. Então, o que nós temos que observar é a diferença entre um e outro. Então nós vemos que, de um modo geral, as religiões que trabalham com comunicações com os espíritos, independente dos termos que deem, né, então nós temos ali o candomblé, a umbanda, até mesmo nós temos ali entre evangélicos e católicos, né, que vivenciam experiências no campo mediúnico, embora utilizem ali outra expressão,
não trabalham de uma forma dirigida e sustentada nesse trabalho. Então essa é a diferença que Emmanuel traz para nós entre mediunismo e mediunidade. E a mediunidade, a gente lembra, não é apenas ligada aos carismáticos, né, por exemplo. Então não é uma questão de doutrinação, porque a mediunidade ela traz também comunicação, instrução e tudo mais, né? Então quando a gente fala em doutrinação, aí a gente está falando especificamente sobre o trabalho, por exemplo, de atendimento a espíritos sofredores, a trabalhos de desobsessão, né? Então essa é a diferença entre mediunismo e mediunidade nesses termos, né? Seguindo em frente, vamos lá. O Brás colocou, né? Eu penso que os espíritos elementais já são os animais em fase adiantada do pré-humano, né? Brás, a gente tem pouca informação sobre isso, né? Então, algumas vezes nós entendemos ali espíritos mais esclarecidos que dirigem esses espíritos, conforme consta no Livro dos Espíritos. Outras vezes nós encontramos espíritos numa condição ainda pré-humana, mas já mais avançada que os animais, como você colocou. Mas como a gente tem pouca informação sobre isso, a gente acaba entendendo as coisas por uma perspectiva, mas depois ela se torna confusa quando comparada com outra. Então é difícil a gente trabalhar com tudo isso, né? ter essa clareza de informação, né? Então esse é o detalhe que a gente tem que observar. Vamos em frente. Segundo ponto aqui dos estudos. Outras perguntas sobre o espírito dos animais. Provavelmente aqui também essa pergunta, essas respostas, foram colocadas lá nos Três Reinos, naquele último capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, né, que Kardec ali aborda exatamente sobre os vegetais, sobre os animais, sobre a evolução do ser humano e tudo mais. Terceiro, duas comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira, do espírito de verdade, pelo Sr. Rose, com alguns conselhos à sociedade. A segunda, de Fenelon, pela senhorita Rouet. E a gente vê que essas comunicações espontâneas que vão chegando nessas reuniões, elas depois vão sendo organizadas, catalogadas e acabam depois se tornando parte, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos ali muitas comunicações de espíritos que trazem para nós orientações. Outro boletim agora, sexta-feira, 6 de janeiro, sessão particular. Leitura da ata da sessão de 30 de dezembro. São admitidos como membros titulares por pedido escrito, depois de relatório verbal. Primeiro, o Sr. Du Castel, proprietário de Abbeville, apresentado a 30 de dezembro. Segundo, a senhora Deslandes, de Paris, apresentada a 30 de dezembro. E terceiro, a senhora Rakowska, de Paris, apresentada a 30 de dezembro. Leitura de uma carta de pedido de admissão. Carta do senhor Poisignon, de Paris, felicitando a sociedade pela passagem do Ano Novo e fazendo votos pela propagação do Espiritismo. Carta do Sr. Demange, recentemente recebida, agradecendo a sua admissão, assegura à sociedade sua cooperação ativa. Exame de várias questões relativas aos negócios administrativos da sociedade. Aqui a gente lembra, né, que essa sessão particular do dia 6 de janeiro. Portanto, a gente tem esse elemento aqui acrescentando, de questões relativas a negócios administrativos, assuntos que não são tratados nas sessões gerais. Comunicações diversas. Primeiro, notícias sobre Dom Pera, prior de Armil, falecido há 30 anos, será feito um estudo a respeito. Segundo, carta do Sr. Lucius de Troyes, contendo reflexões muito judiciosas relativas à influência moralizadora do Espiritismo sobre as classes operárias. Então essas reflexões judiciosas falam exatamente daquele termo que nós vimos anteriormente lá a respeito da pedagogia da doutrina espírita, para fazer com que o método, né, ou o conteúdo doutrinário seja então passado a essas classes operárias. Portanto, pessoas ali que a princípio, né, podemos dizer,
com uma formação acadêmica ainda bastante baixa, né? Terceira, carta da senhora P. de Rouen, anunciando ter recebido como médium notáveis comunicações em tudo conforme a doutrina exposta em O Livro dos Espíritos. Além disso, a carta contém reflexões que denotam, da parte da autora, uma apreciação muito justa das ideias espíritas. Quarta, carta relativa à senhorita Désirée Godu, médium curadora de Hannebon. Sabe-se que, da parte da senhora Godu, da senhorita Godu, é uma obra de devotamento e pura filantropia. Aqui então apenas cartas, né, que são classificadas aqui como comunicações diversas, né? Então está aqui esses termos. Só ver rapidamente aqui, beleza. Então é isso aí, Tic Tac, é só ler a introdução que vai estar tudo certinho ali. Né? Não precisa colar a introdução toda, é só ler que as respostas estão lá no que diz respeito a essa definição do que é a doutrina espírita e os termos criados por Kardec para poder explicar exatamente aqueles que são adeptos, diferenciando uma coisa da outra. Né? Então está tudo certinho lá, de uma forma bem clara. Estudos. Primeiro, as perguntas diversas dirigidas a São Luís, como esclarecimento e desenvolvimento de várias comunicações anteriores. Bom dia, Sonja. Segundo, senhorita Debois, médium membro da sociedade, tendo recebido uma comunicação de um espírito que se diz Chateaubriand, deseja esclarecimentos a respeito. Outro espírito se apresenta com seu nome, mas recusa identificar-se em nome de Deus. Confessa sua fraude, pede desculpas e dá curiosas indicações sobre sua pessoa. A seguir, o verdadeiro Chateaubriand dá uma curta comunicação espontânea, prometendo oportunamente outra mais explícita. Aqui, então, só para a gente poder direcionar esse entendimento, o pai do romantismo francês, François Chateaubriand, ele coloca assim como um texto, né? O escritor original é aquele que não pode ser imitado por ninguém. Aí depois tem aqui a biografia dele, só para a gente conhecer um pouquinho, para entender o valor dessa manifestação lá na sociedade. Novelista, apologista cristão e diplomata, Chateaubriand exerceu uma poderosa influência sobre a literatura francesa do início do século XIX, sendo considerado o fundador do romantismo francês. François-Auguste René, o Visconde de Chateaubriand, também conhecido como François-René Auguste de Chateaubriand, nasceu no dia 4 de setembro de 1768, na comuna francesa de Saint-Malo, situada no departamento de Ille-et-Vilaine, na região da Bretanha. Imortalizou-se por sua magnífica obra literária de caráter pré-romântico, pela força de sua imaginação e o brilho de seu estilo, que uniu a eloquência ao colorido das descrições. Chateaubriand exerceu uma profunda influência na literatura romântica de raiz europeia, incluindo a lusofonia, ou a lusófona. Chateaubriand veio de uma família arruinada da nobreza bretanha e passou boa parte da infância em uma propriedade rural na companhia da irmã Lucille. Mais tarde escreveu uma novela, René, publicada em 1802, sobre os sentimentos incestuosos de um casal de irmãos, considerada uma obra com mal disfarçados toques de autobiografia. Aí depois coloca aqui um pouco mais sobre ele, né, sobre que ele é considerado o pai do romantismo francês, que as histórias de amores malfadados e heróis melancólicos, torturados por intangível desejo de insatisfeito. E assim vai. A obra, talvez mais destacada dele, foi O Gênio do Cristianismo, que aqui ele escreveu a defesa do cristianismo em relação aos ataques do iluminismo contra a religião. Então, esse foi o Chateaubriand. Lembrando que aqui no Brasil nós tivemos, né, o Assis Chateaubriand, que ele foi considerado ali, né, o
o jornalista, escritor, advogado, professor de direito, chamado também de Chateau. Eu acho que ele virou até filme aqui no Brasil, né? Então foi esse que se manifestou aqui na sociedade. Então, nesse trecho aqui, houve essa comunicação original, né, ele mesmo presente, e depois veio esse espírito se passando por ele. Sexta-feira, 13 de janeiro de 1860, sessão geral. Mais um boletim. Leitura da ata de 6 de janeiro. Leitura de 3 novos pedidos de admissão. Exame e relatório adiados para a sessão de 20 de janeiro. Comunicações internas. Comunicações diversas. Carta do Sr. Maurice de Tail e Ardèche, relatando fatos extraordinários que ocorreram numa casa de Fons, perto de Albenas, e que, sob certos aspectos, lembra os que se passaram em Java. Lembra de Java, né? Aquelas pedras e aquele me esqueci o nome daquele que era mascado, né? Tipo cuspes, né? Que caíam. Então algo parecido também ali. Segundo, carta de Sr. Albert Ferdinand de Béziers, contendo 3 fatos notáveis que lhes são pessoais, provando a ação física que os espíritos podem exercer sobre certos médiums. Não fala exatamente quais são os fatos, mas enfim, estamos ali. Terceiro, carta do Sr. Cosé, do Havre, médium correspondente da sociedade, dando conta de uma comunicação recebida conjuntamente com o Sr. Sprenger, da parte de um espírito brincalhão. Trata-se do espírito de um capitão da marinha morto em Marsella há 6 meses, explicando com precisão e lucidez notáveis as cartadas do jogo de Béziers e a maneira pela qual faz os parceiros perder ou ganhar. Será publicado, então. Aqui é um jogo de baralho, né? Então ele mostrava ali algumas estratégias através dessa comunicação. Quarto, um espírito dançarino. O senhor e a senhora Nets, membros da sociedade, desde algum tempo, recebem comunicações de um espírito que se manifesta dançando constantemente, isto é, fazendo dançar uma mesa que marca o ritmo perfeitamente reconhecido de uma polca, de uma mazurca, de uma quadrilha, de uma valsa em 2 ou 3 tempos, etc. Jamais quis escrever e não responde senão por batidas. Por esse meio chegou a dizer que era peruano, de raça indígena, morto há 56 anos, com 35 anos de idade, que em vida gostava muito de aguardente e que atualmente frequenta os bailes públicos, onde sente muito prazer. Apresenta a particularidade de jamais chegar antes das 10 da noite e em certos dias. Diz que vem para a senhora Nets, mas só se comunica através do concurso do Sr. D, médium de efeitos físicos, de sorte que necessita da presença de ambos. Assim, o Sr. D jamais conseguiu que ele viesse à sua casa e a senhora Nets não poderá recebê-lo se estiver sozinha. Então, o espírito dançarino, Kardec vai falar um pouquinho mais sobre ele também. Dudu trouxe para nós aqui uma comunicação. Obrigado pela participação. Diz assim: tudo nasceu do novo, mas esse novo seria velho. Como assim? O novo é a formação da luz que explode e vira vida no campo ainda infértil de um terreno desconhecido. E do novo se cria a vida animal, a vida vegetal, a vida total em si. Mas o tempo da grande obra se mostra presente, e com uma estrutura fluídica e divina, naquele momento, mostra o velho. O velho que chega e se mostra ainda inoperante, e sendo assim ignorante, vive seu tempo e suas casas e moradias, crescendo e mostrando que aquele homem velho pode se firmar e mostrar que pode estabelecer um contato direto e divino com aquele Criador desse mundo, que do velho vem se tornando o novo abrigo para nós. Espíritos divididos,
ainda entre o não saber e o querer saber o que pode fazer para crescer dentro desse reino habitado por tanta criatura diferente de tudo. Assim a minha casa se fez, e eu aqui ainda tentando evoluir nessa coisa imaginária e tão linda chamada Terra. Eu sou o que precisava estar aqui, o morador sem número, sem nome, sem nada a mostrar desde antes, mas hoje sou eu com alegria o verdadeiro morador dessa querida morada de luz. Essa casa hoje é nossa, cuide bem dela. Né? Então, uma mensagem bem bacana que mostra para nós aqui essas reflexões sobre o mundo que nós vivemos hoje, né? A nossa casa atual, que hoje nós tanto falamos, né, sobre a preservação, os cuidados, né, mas que muitas vezes também, né, hoje, né, recebemos essa comunicação de uma forma tão doce, tão poética, mas nós já recebemos uma outra comunicação dando uma chamada na atenção um pouco mais dura sobre o cuidado que nós temos que ter com o planeta e a negligência que nós, habitantes dessa casa, né, estamos infelizmente praticando. Né? Obrigado pela participação. Então, tudo que era velho virou novo agora. Né? Temos que cuidar desse novo, do qual nós fazemos parte também. Número 5. Aqui das nossas comunicações diversas. Diz assim para nós. Leitura de uma comunicação espontânea enviada pelo Sr. Rabash, de Bordeaux, em continuação às que foram publicadas sob o título de Conselhos de Família. Nós vimos lá anteriormente, na edição de janeiro, aquele espírito que se comunicava com a família, trazendo ali conselhos importantes. Né? E sexta comunicação. A senhora Forbes procede à leitura de 3 comunicações espontâneas obtidas por seu marido sobre amor filial, amor paterno e paciência. E aqui nós lembramos, né, que esses 3 títulos, ou melhor, esses 3 temas, nós tivemos amor filial e amor paterno no Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e a vossa mãe naquele capítulo, e paciência, que é um outro tema também, publicado no Evangelho, e a gente lembra que Joana de Ângeles, que se identificava como um espírito amigo, colocava também esse tema paciência, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se é o mesmo artigo, né, se é o mesmo texto, mas de qualquer forma é o mesmo tema, pelo menos. Então nós vemos assim, aqui também, nessa comunicação, de que forma que os livros da codificação foram sendo construídos. Então eles não foi feito um trabalho dedicado exclusivamente para eles. Todo o conteúdo que foi surgindo no decorrer dos trabalhos e das experiências de Kardec foram formando aquele material. Então alguns deles foram dirigidos, muitas questões do Livro dos Espíritos foram perguntas feitas especificamente para formar aquele corpo todo. Né? Já por outro lado, nós temos outros temas que foram surgindo espontaneamente ou provocados por um evento ou outro, que depois esse conteúdo acabou sendo levado para essas obras. Né? Tanto assim também no próprio Livro dos Médiuns, nós veremos aqui daqui a pouco um outro livro. Né? Estudos. Primeiro, evocação do espírito de Castaneu Darry, já evocado a 9 de dezembro. Vide a relação completa sobre o título de História de um Danado. Já vimos também essa história, que lembrando também que esse mesmo artigo, né, um pouco mais enxuto, digamos assim, foi publicado lá no livro O Céu e o Inferno. Então aqui a História de um Danado, ele vem de uma forma completa, lá ele vem de uma forma mais enxuta. Segundo estudo, evocação do espírito dançarino. Não quer escrever, mas bate o ritmo de várias danças com lápis e gira o braço do médium cadencialmente. São Luís dá algumas explicações sobre o seu caráter e confirma as informações precedentes. Veremos um pouco mais para frente também sobre esse espírito dançarino, né, que ele, no momento em que ele começou a se manifestar, isso provocou uma certa... chamou a atenção dos membros da sociedade para esse fenômeno, né, para a manifestação desse espírito. Terceiro estudo. Perguntas sobre as manifestações de Fons, perto de Albuenas.
é respondido que há algo de verdadeiro nesses fatos, mas que não deve ser aceito sob controle, e, sobretudo, que devemos nos manter em guarda contra o exagero. Então, aquele de Fons é aquele que é parecido lá de Java, né, das pedras caindo nas casas, perto das pessoas e tal. Então, que aqui São Luís coloca, então, né, que o fenômeno é verdadeiro, mas que tudo deve ser visto com muito controle. Descendo um pouco mais aqui, número 4. Evocação de Dom Pera, ou Dom Pera, né, prior de Armilly, fornece importantes detalhes sobre sua situação e seu caráter. Aqui não temos esse conteúdo, né, mas fica aí o registro. E o quinto tema de estudo, 2 comunicações espontâneas são obtidas. A primeira pelo Sr. Rose, de um espírito que se designa sob o nome de Stelle Riquier, e que havia levado uma vida desordenada e faltado a todos os seus deveres de esposa e de mãe. Aqui a gente já pode, então, né, ver um espírito que se manifesta na condição de um espírito sofredor, porque ele vai trazer aqui, então, um relato sobre todas essas faltas, essa vida desordenada e a negligência, né, com seus compromissos e deveres, e também na sua própria programação. Então, traz para nós esse relato. E depois a segunda comunicação pelo Sr. Forbes, contendo conselhos sobre a cólera. Aí tem a diferença, né? A cólera e o cólera, né? A cólera é esse sentimento de raiva, né? O cólera é aquela doença gastrointestinal, né? 20 de janeiro de 1860, sessão particular. Leitura da ata de 13 de janeiro. São admitidos como membros titulares, conforme pedido escrito, e após relatório verbal. Primeiro, o Sr. M. Kravtsov, de São Petersburgo, apresentado a 13 de janeiro. Segundo, o Sr. Julien, de Belfort, Haute-Ruin, apresentado a 13 de janeiro. E o Sr. Conde Alexandre Steinbock, Fermor, de São Petersburgo, apresentado a 6 de janeiro. A gente vê também aqui muitos associados se filiando à sociedade de fora. Pessoas da Rússia, né, por exemplo, nós vemos aqui muitos desses chegando. Então eles ficam de longe ali trabalhando, né, como correspondentes, participando, e à distância, né? Sem internet, né, esse que é o detalhe. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de uma comunicação espontânea recebida pelo Sr. Peixot, membro da sociedade. Segundo, aí vem aqui que eu comentei com vocês, né? Novos detalhes sobre o espírito dançarino. A senhora Netz, que é médium escrevente, havendo interrogado outro espírito a esse respeito, obteve várias informações por sua conta, entre outras a de que era bastante rico quando vivo, de que morreu num acidente de caça, no momento em que se achava completamente só. Tendo mais tarde interrogado o próprio dançarino sobre esses fatos, com o auxílio de seu médium, por meio de batidas, obteve respostas idênticas. Ora, a senhora Netz não havia comunicado ao médium as primeiras respostas escritas. Por outro lado, já não era ela que servia de médium, e, além disso, tinha formulado perguntas insidiosas que podiam levar a respostas contrárias. Havia, pois, de uma e de outra parte, independência de pensamento, e a correlação das respostas é um fato característico. Então aqui nós temos, né, só para a gente voltar aqui nesse parágrafo, ela interrogou outro espírito a respeito desse dançarino e obteve várias respostas. Depois o próprio dançarino, através do seu médium, né, que fazia ali através das batidas, deu respostas semelhantes. Então esse foi o fato curioso que é observado nessa relação. Um outro espírito e o próprio espírito falando sobre os mesmos detalhes, né? Outro fato igualmente curioso é que seu médium predileto para a dança, um dia ao sair de casa, foi tomado de movimentos involuntários que o faziam andar em cadência pela rua. Por sua vontade, e se endireitando, podia parar esse movimento, mas desde que se abandonava a si mesmo,
suas pernas retomavam o modo de andar do dançarino. Nada havia de ostensivo para despertar a atenção dos transeuntes, mas por isso mesmo compreende-se que espíritos de outra ordem e mais mal intencionados que o dançarino, que, afinal de contas, não quer senão se divertir, possam provocar sobre certas organizações movimentos mais violentos e da natureza dos que se veem entre os convulsionários em crises. Né? Aqui nesse caso, Andréia, o que Kardec chama atenção aqui é que esse espírito ele não subjugava esse médium, mas ali ele fazia com que ele desse esses movimentos cadenciados na rua, mas de uma forma bastante discreta. Mas como ele coloca, aqui em cima ele diz assim, que por sua vontade, e se endireitando, caso o médium, podia parar esses movimentos. Mas no momento em que ele se deixava levar pelo espírito, as pernas retomavam esse andar. E é aí que Kardec chama atenção. Para espíritos mal intencionados, ele coloca, eles podem provocar sobre certas organizações movimentos mais violentos e da natureza dos que se veem entre os convulsionários em crises. Nesse caso, nós podemos ver aqui um processo de obsessão bastante grave. No caso, a subjugação, que foi aquele caso que nós estudamos, né, lá no livro dos médiuns. Né? Pois não, mas o que ele colocou aqui, sobre essa questão de constrangimento, ele disse assim que não havia nada de ostensivo para despertar a atenção dos transeuntes. Então, na verdade, assim, ele só andava assim, meio marcando passo, dando ali, né, umas saltitadas de vez em quando, bem discretas, então nada que chamasse atenção. Então aqui não era algo constrangedor, era muito mais um espírito que estava se divertindo junto com o médium, sem provocar nenhum tipo de constrangimento, já que o próprio médium tinha ali controle total sobre o que estava acontecendo. Quando ele então se deixava levar, o espírito assumia. Quando ele voltava ao controle, aí então ele tomava ali, né, ele mesmo se controlava. Mas no caso, como Kardec chama atenção, que isso poderia, para espíritos mal intencionados, se tornarem movimentos mais violentos e da natureza dos que se veem entre os convulsionários em crise, fazendo inclusive uma pessoa cair no chão, se machucar, tendo ali crises, como a gente viu, né? Então são casos diferentes. Inclusive a gente pode fazer uma comparação quando nós estudamos sobre a possessão. Você se lembra que nós vimos aqui casos de possessão, tanto um caso que era bastante violento, como foi o caso da senhorita Júlia, que nós estudamos, que mostrava ali, né, o espírito da Fredegunda, vocês se lembram dela? Que ela então, nesse processo de possessão, a jovem caía no chão e se estrangulava. Tamanha violência da coisa, né? Mas, por outro lado, nós tivemos ali um outro processo de possessão, em que a médium, a jovem, que era médium, ela então, o espírito se apossava do corpo dela, brincava com o amigo, e essa jovem, se afastando do corpo, observava de um modo bastante divertido o espírito de um homem brincando com o corpo dela. E nesse caso não era um processo de possessão. Então, nós vimos ali a possessão que se dá de uma forma dócil, de uma forma tranquila, em que o espírito respeita a vontade do médium, e a possessão que dá num caso de processo obsessivo. Lembrando que a obsessão ela tem ali vários graus, né? Obsessão simples, a subjugação, a fascinação, e ela acaba chegando no extremo da possessão. Né? Por exemplo, nesse caso, né, Brás? Pois é, esse nome é bastante marcante, Fredegunda, né? Bom, meu avô chamava Pulcro, né? Então a gente vê assim que dessa época antiga esses nomes tinham ali os seus sentidos, né? Terceiro, relato de um fato de comunicação espontânea do espírito de uma pessoa viva, feita pelo senhor de G, mais uma sigla aqui utilizada, né? Médium escrevente, e que lhe é pessoal. Esse espírito entrou em detalhes circunstanciados completamente ignorados do médium, cuja exatidão foi verificada. O senhor de G não conhece essa pessoa senão de vista uma única vez numa visita, não mais o tendo encontrado depois.
Sabia apenas o seu nome de família. Ora, o espírito assinou ao mesmo tempo o seu nome de batismo, que era exatamente o seu. Essa circunstância, aliada a outras indicações de tempo e lugar, fornecidas pelo espírito, é prova evidente de identidade. Bom dia, Cléo. O Dudu colocou ali, né? A avó da Laura se chamava Genopério, né? Médium receitista. Pois é. Então, assim, nas épocas antigas tinha desses nomes, né? O senhor Conde de R, aí vocês se lembram, né? O senhor Conde de R foi aquele que fez aquela experiência de evocar uma pessoa viva, né? Ele mesmo se colocou à disposição para ser evocado porque ele estava com aquele problema de coluna. O senhor Conde de R observa a respeito que esses tipos de comunicações, por vezes, podem ser indiscretos e pergunta se a pessoa em questão teria ficado satisfeita se tomasse conhecimento da conversa, né? Então, aqui ele fala de um espírito que se manifesta anteriormente, só para a gente lembrar aqui a situação, uma pessoa viva que se comunicou, trouxe ali alguns detalhes circunstanciados que o médium ignorava e tudo mais. Aí o senhor Conde de R perguntou, né, se esse tipo de comunicação não seria melhor feito de uma forma reservada, já que isso lidava com questões íntimas daquela pessoa, né? Kardec coloca, a isso foi respondido que, primeiro, se a pessoa se comunicou, é porque o quis como espírito, desde que veio por vontade própria, considerando-se que o Sr. G, não pensando nela, não a tinha chamado. Então foi uma manifestação espontânea. Segundo, desprendido do corpo, o espírito sempre tem o livre-arbítrio, não dizendo senão o que quer. E terceiro, nesse estado, o espírito é mesmo mais prudente do que em estado normal, porque melhor aprecia o alcance das coisas. Se esse espírito tivesse visto um inconveniente qualquer em suas palavras, não as teria dito. E aí a gente vai entrar aqui numa situação um pouco mais profunda, que se por acaso, nesse caso aqui, um espírito que se manifestou, né? O espírito, então, ele se manifestou, trouxe aquelas informações que foram ali vistas publicamente, e a princípio não teve nada de constrangedor aqui pelo que é relatado para nós. Mas se houvesse uma manifestação de um espírito que fosse inconveniente, aí a gente lembra, né, que pela natureza do trabalho, pela proteção que se tem ali da parte espiritual, esse espírito seria impedido até mesmo de se manifestar. Então as coisas ali podem até atingir ali um certo limite, né, deixando ali criando um pouco daquela tensão no ambiente, mas certamente existe uma proteção que evita qualquer tipo de situação assim. Quarto, leitura de uma comunicação de Lyon, dirigida à sociedade, na qual, entre outras coisas, é dito. Então, uma comunicação de Lyon, lá para a sociedade, diz assim, que a reforma da humanidade se prepara pela encarnação na Terra de espíritos melhores que constituirão uma nova geração dominada pelo amor do bem, que os homens votados ao mal e que fecham os olhos à luz reencarnarão numa nova falange de espíritos simples e ignorantes, enviados por Deus para trabalhar na formação de um globo inferior à Terra. Só poderão encontrar-se com seus irmãos terrenos depois que houverem, através de rudes trabalhos, alcançado o nível onde esses últimos vão entrar, após esta geração, pois não será permitido aos espíritos maus assistir ao começo dessa brilhante transformação. O Sr. Taubé observa que esta comunicação parece consagrar o princípio de uma marcha retrógrada, contrariando tudo que nos foi ensinado. Aqui ele quis dizer o seguinte, né, que esses espíritos, então, devotados ainda ao mal, ao reencarnarem num globo semelhante ao nosso, mas ainda num processo de formação,
Essa mudança de ambiente poderia caracterizar um retrocesso na vida desse espírito. E aí então foi ensinado para nós que o espírito jamais retroage. Então ele sempre vai progredir, ele pode ficar estacionado na nossa visão, e essa evolução pode se dar de uma forma muito lenta, porque ele vai ter que muitas vezes rever o seu passado, lidar com questões anteriores, para somente depois começar a progredir. Então, na nossa visão, o progresso ele se dá de uma forma exterior. Então vamos imaginar que no passado você era uma pessoa pobre e miserável, e agora você tem uma condição melhor de vida. Na nossa visão vai ser, ele teve ali um progresso. Mas na verdade só houve uma mudança no cenário onde ele reencarnou. Mas o que trata de fato do progresso é a questão íntima, é a questão moral do espírito, o seu entendimento a respeito desse processo evolutivo. Por isso então o Sr. Taubert comentou isso. Mas se esses espíritos foram então levados para esse outro ambiente, como é que isso vai ser tratado então? Né? Dudu colocou, né, não passa de ano como na escola e reencarna para aprender o que não conseguiu. Ou seja, o aluno é o mesmo, né? Mas ele não volta a uma condição anterior. E aí então Kardec comenta aqui para nós, né? Trava-se uma longa e profunda discussão a respeito, que assim se resume. O espírito pode decair como posição, mas não em relação às aptidões adquiridas. Por princípio da não retrogradação, deve entender-se o progresso intelectual e moral. Isto é, o espírito não pode perder o que adquiriu em inteligência e moralidade, e não volta ao estado de infância espiritual. Em outras palavras, não se torna mais ignorante nem pior do que era, o que não o impede de reencarnar numa posição inferior mais penosa, e entre outros espíritos mais ignorantes do que ele se o mereceu. Um espírito muito atrasado que reencarnasse num povo civilizado, aí estaria deslocado e não poderia sustentar a sua posição. Voltando aos selvagens em nova existência, apenas retomará o lugar que havia deixado cedo demais. Mas as ideias que houver adquirido durante a sua estada entre os homens mais esclarecidos não serão perdidas. Deve-se dar o mesmo com os homens que irão concorrer para a formação de um mundo novo. Encontrando-se deslocados na terra melhorada, irão para o mundo em consonância com o seu estado moral. Então está aí essa ideia. O Brás colocou, né? Será que vou ter que inventar as rodas lá no planeta Chupão? Esse planeta Chupão está dando o que falar, né, Brás? Já deu debates e debates sobre essa questão. Mas, de qualquer forma, o espírito, então, não retrógrada, né? Não volta ao que era. Estudos. Primeiro, evocação do negro do navio Constant, já evocado a 30 de setembro de 1859. Ele dá novas explicações sobre as circunstâncias que acompanharam a sua morte. A gente estudou sobre isso. O navio Constant, um navio holandês, que se perdeu lá naquela região da Oceania, se eu não me engano. E aí então os náufragos acabaram tendo que, para sobreviver, acabaram escolhendo um membro daquele grupo, nesse caso era um escravo, e ele foi então sacrificado para que eles pudessem praticar o canibalismo. E aí então foi feita a evocação. Eu até trouxe para vocês aqui, né, um artigo que falava sobre o evento do naufrágio desse navio. E aí então aqui Kardec fez a evocação desse espírito e ele trouxe mais informações. 3 comunicações espontâneas. A primeira de Chateaubriand, pelo Sr. Rose, aquele escritor novelista, né? A segunda de Platão, pelo Sr. Colin, ou Colin. A terceira, Charlet, pelo Sr. Didier Filho, em continuação ao trabalho por ele começado sobre a natureza dos animais. Então, Charlet trazendo mais informações aqui, né? Então, vai ter bastante coisa para estudar aqui nesse tema ainda, né? Muita coisa para se trabalhar. Bom, o próximo tema aqui, nós temos ainda alguns minutinhos para a gente aproveitar, vamos a ele. Kardec vai abordar sobre os espíritos glóbulos. Aí traz aqui embaixo no rodapé uma referência
ao Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6º, item número 108. Eu estou com o Livro dos Médiuns aberto aqui. Nós estamos no item que fala sobre capítulo 6º, manifestações visuais. Aí ele fala sobre perguntas sobre aparições, ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos e teoria da alucinação. Então, são esses 4 temas. E no item número 108, fala exatamente sobre os espíritos glóbulos. Então, vemos mais uma vez que começa na Revista Espírita e depois toma ali uma posição no Livro dos Médiuns, quando Kardec então leva esse material para o Livro dos Médiuns para falar sobre essas manifestações visuais. Vamos a ele. A vontade de ver os espíritos é coisa muito natural e conhecemos poucas pessoas que não desejariam fruir dessa faculdade. Infelizmente é uma das mais raras, sobretudo quando permanente. Isso porque nós temos a permanente, aquele que vê espírito o tempo todo, e há aquela que é específica no momento de transe mediúnico apenas, ou num caso de sonambulismo. Glóbulos, de glóbulo, não gnobos, tá? Então de glóbulos. As aparições espontâneas são bastante glóbulos. As manifestações espontâneas são bastante frequentes, mas acidentais, e quase sempre motivadas por uma circunstância toda individual, baseada nas relações que podem ter existido entre o vidente e o espírito que lhe aparece. Então, nesse caso, as manifestações espontâneas são acidentais. Então, pode acontecer num determinado momento você se deparar com um espírito, E nesse caso, o vidente e o espírito têm alguma relação, qualquer coisa assim. Uma coisa é ver fortuitamente o espírito. Outra é vê-lo habitualmente nas condições normais e ordinárias. Então, a gente vê Divaldo, Chico, que trazem ali os seus relatos sobre uma situação, uma condição normal, ordinária, em que os espíritos se manifestavam o tempo todo. Não era uma ocasião ali específica. Ora, é aí que está o que constitui, a bem dizer, a faculdade dos médiuns videntes. Ela resulta de uma aptidão especial, cuja causa ainda é desconhecida e que pode desenvolver-se, mas que em vão seria provocada se não existisse a predisposição natural. É necessário, pois, que nos acautelemos contra as ilusões que podem nascer do desejo de possuí-la e que deram lugar a estranhos sistemas. Então, até aqui, Kardec diz que é bastante comum as pessoas quererem ver espíritos, é bastante comum, mas não é regra, naturalmente, que detectar um espírito, ver um espírito, depende ali de algumas circunstâncias. Muitas vezes pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa tem ali uma abala emocional, ou quando ela está muito concentrada, ou quando ela está envolvida ali num clima específico, então ela tem essa percepção. Mas na sua vida normal, não. Então ela tem que ter ali algo que provoque essa alteração no seu estado psíquico que possa favorecer essa observação. Mas que são raros aqueles que têm ali uma visão ordinária, uma visão constante desses espíritos. Então, não se sabe também aqui qual é essa aptidão especial, não se sabe ainda qual é a causa, ela é desconhecida, mas que ela pode, pode desenvolver-se a partir do momento em que há ali meditação, concentração e tudo mais. Mas se a pessoa não tem, não adianta querer fazer com que ela veja aquilo que ela não pode. E, na verdade, isso acontece com qualquer tipo de faculdade mediúnica. Kardec, quando ele fala, lá no capítulo número 15, se eu não me engano, do Livro dos Médiuns, que fala dos médiuns psicógrafos, ele fala que você pode até chegar em casa, você coloca ali o papel, segura o lápis, faz a sua prece e espera acontecer. Se você fez isso durante várias vezes e não aconteceu nenhuma mensagem, desiste porque você não tem condições. E a mesma coisa acontece com outras faculdades, no caso a vidência. Então você fica ali meditando,
concentrando, fazendo um mantra, e você tenta ver o espírito. Se não apareceu nada naquele momento em outros, não adianta porque ele não vai aparecer. Mas por causa dessa expectativa de querer ver espíritos, é muito natural também Kardec colocar, o que Kardec coloca, que muitas pessoas acabam se iludindo. Então ela diz assim, olha, eu não sou médium, aliás, eu quero ver espíritos. E essa vontade acaba sendo tão intensa que qualquer sombra que passa do lado dele, qualquer mancha, uma nuvem, uma luz numa fotografia, ele acha que é um espírito que tem ali. Tamanha vontade, tamanha empolgação. Então por isso que ele coloca, é necessário que nos acautelemos contra as ilusões que podem nascer do desejo de possuí-la e que deram lugar a estranhos sistemas. A gente lembra que sistemas são ali um conjunto de elementos que formam uma ideia. Esses sistemas podem ser ali sustentados ou facilmente diluídos, né? Porque eu posso criar um sistema falso ou ter ali um sistema verdadeiro. Mas, de qualquer forma, nesse caso das ilusões provocadas pela evidência, há também sistemas. E é por isso que ele fala de espíritos glóbulos. Vamos lá. Tanto combatemos as teorias temerárias pelas quais são atacadas as manifestações, sobretudo quando essas teorias denotam a ignorância dos fatos, quanto podemos procurar, no interesse da verdade, destruir ideias que provam mais entusiasmo que reflexão, e que por isso mesmo fazem mais mal do que bem, levando ao ridículo. A teoria das visões e das aparições é hoje perfeitamente conhecida. Desenvolvemos-la em vários artigos, especialmente nos números de dezembro de 1958, fevereiro e agosto de 59, e no O Livro dos Médiuns, ou Espiritismo Experimental. Ele coloca como rodapé a respeito desse título, né? Que é exatamente as manifestações visuais. Então, o Livro dos Médiuns ou Espiritismo Experimental, né? Olha só que interessante o título que era dado. Portanto, não a repetiremos aqui. Lembraremos apenas alguns pontos essenciais antes de chegar ao exame do sistema dos glóbulos. Os espíritos podem ser vistos sob diferentes aspectos. O mais frequentemente é a forma humana. Sua aparição geralmente ocorre sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A princípio, quase sempre é uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco vão se delineando. De outras vezes, as linhas são mais acentuadas e os menores traços da fisionomia são desenhados com tal precisão que permite dar-lhes descrição mais exata. Nesses momentos, certamente um pintor poderia fazer o seu retrato com tanta facilidade quanto faria o de uma pessoa viva. As maneiras e o aspecto são os mesmos que tinha o espírito quando encarnado. Podemos dar todas as aparências ao seu perispírito, que constitui seu corpo etéreo. Ele se apresenta sob a que melhor o faça reconhecível. Assim, embora como espírito não tenha nenhuma das enfermidades corpóreas que pudesse ter experimentado como homem, mostrar-se-á estropiado, coxo ou corcunda se o julga conveniente para atestar a sua identidade. Aqui nesse caso, desde que o espírito já tenha se adaptado ao mundo espiritual, né? Porque do contrário, ele vai apresentar de fato essas características por ele ainda se ver e se acreditar nessa forma, né? Quanto às vestes, compõem-se geralmente de um amontoado de pano, terminando em longa túnica flutuante. É pelo menos a aparência dos espíritos superiores que nada conservam das coisas terrestres. Aqui é interessante a gente ver esse relato, né? Pontia, bom dia. É interessante a gente ver esse relato com relação às vestes, porque todo mundo diz assim, né, que os espíritos, então, eles se manifestam com essa longa túnica flutuante, geralmente branca, né, de cor clara, e aí então essa aparência dos espíritos superiores. E a gente pergunta, mas por que todos os espíritos se manifestam assim? E a gente pergunta, muito bem, que roupa que você gostaria que ele vestisse?
De qual marca, de que cor, de que modelo? Acha que um espírito superior vai aparecer de terno e gravata, por exemplo? Ou com vestido esvoaçante? Por isso, então, é muito mais fácil para os espíritos ter essa forma humana e não se preocupar com essa veste, mas ter essa túnica flutuante, como é colocado aqui, simplesmente porque eles não dão importância para essa vestimenta. Agora nós, espíritos inferiores, nós queremos nos apresentar, claro, né, com uma roupa bem atraente, com uma roupa que seja ali, que mostre um pouco da nossa qualidade, aquela coisa toda, né? Então a gente vê isso. E no caso dos espíritos ainda muito ligados à matéria, é muito natural que também tenham essa característica humana e terrena. Então você vai se vestir com roupas que você utilizava, porque é assim que você se vê. Você vai ter ali a sua calça, a sua camisa, seu vestido, a camisa, a saia, qualquer coisa parecida, né? Exatamente, Chaconete, aparece como ele usava em vida, exatamente porque o seu estado, ele ainda é muito mais, embora ele já tenha ali o reconhecimento da sua realidade espiritual, embora ele já esteja adaptado ao mundo espiritual, a sua mente está muito vinculada ainda à sua realidade terrena. Portanto, ele mantém essas características. Ele tem preocupação, por exemplo, com a sua aparência de cabelo. Existe espírito com preocupação de maquiagem, com acessórios, que nós já vimos também aqui, né? Com óculos, com bengalas, com joias, com ferramentas. Tudo isso é relatado aqui, Kardec trouxe para nós. Dudu colocou, né, viu o seu genopério, né, com o mesmo terno de linho amassadinho e um guarda-chuva, né? Característica normal. Então, por isso Kardec chama atenção. Então a gente vê que nesse simples parágrafo, ele traz para nós aqui, né, um conteúdo bem interessante para mostrar os valores que os espíritos têm de acordo com o seu grau de evolução. E continua. Os espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos, quase sempre aparecem com os trajos que usavam no último período de sua vida. Frequentemente, os espíritos mostram atributos característicos da posição que ocuparam. Os superiores têm sempre uma figura bela, nobre e serena. Os inferiores, ao contrário, têm uma fisionomia vulgar, espelho onde se refletem as paixões mais ou menos ignóbeis que os agitavam. Algumas vezes ainda revelam os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios de que padeceram. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco e os braços são sempre claramente desenhados. É aquela história dos espíritos que tem aquela aparência de flutuar. Para que o espírito vai se preocupar na mentalização do seu corpo espiritual, detalhes do seu corpo, no caso que não tem ali relevância, como espírito, né, os pés, por exemplo. Embora tenhamos espíritos que se preocupem com esses detalhes, como eu falei para vocês, né? Dissemos que as aparições do colgantes, né, mas já vi muito espírito só com a parte de cima, sem as pernas, né? É exatamente por isso que a gente tem aquela ideia, né, que os fantasmas aparecem com aquela aparência de vestido de noiva. O que tem de noiva que morreu e apareceu, vocês já repararam? Né, porque sempre tem ali, né, aparece uma noiva, tem um véu sobre a cabeça, dá a impressão que teve uma epidemia e tudo quanto é noiva morreu, né? Mas na verdade não, os espíritos eles se manifestam com essa característica esbranquiçada e a preocupação não é a roupa, então na verdade é só o molde que é utilizado. Apenas para você identificar. Nem sempre tem uma aparência clara, como Kardec colocou, é aquela luz esbranquiçada que tem ali umas características da feição do rosto, mas o formato, na verdade, ele acaba meio sendo indefinido, por isso dá essa aparência de véu. E ele diz assim, deixa eu acelerar um pouquinho que a gente está estourando o nosso tempo. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso, malgrado sua nitidez. Em certos casos, poderíamos compará-las à imagem que se reflete num espelho em estanho, o que não impede que se vejam os objetos em que eles estão por detrás, né? Esse espelho em estanho é um espelho metálico, né? Então você tem assim aquela aparência meio distorcida, não tem uma aparência clara,
como é o caso que a gente usa do nitrato de prata hoje, né? Geralmente é assim que os médiuns videntes as percebem. Eles as veem ir e vir, entrar e sair, andar por entre os vivos com ares, pelo menos se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo quanto se possa em derredor deles, de se interessarem, segundo o assunto, de ouvirem o que dizem os humanos. Para quem assistiu ao filme O Sexto Sentido, dá para ter uma ideia mais ou menos disso, né? Ou então Os Outros, que também tem aquela mesma coisa. Você vive de uma forma comum, você se interessa pelos assuntos, você interage muitas vezes, entre aspas, né? Interage com os encarnados pelo fato de você se acreditar ou se interessar por essa realidade. Com frequência, são vistos a se aproximar das pessoas, a lhes insuflar ideias, a influenciá-las, a consolá-las, a se mostrar tristes ou contentes conforme o resultado que obtenham. Numa palavra, constituem como que a réplica ou reflexo do mundo corpóreo, com suas paixões, vícios ou virtudes, mais virtudes do que a nossa natureza material dificilmente nos permite compreender. Tal é esse mundo oculto que povoa os espaços que nos cerca, dentro do qual vivemos sem o perceber, como vivemos no meio das miríades de seres do mundo microscópico. Bom, aqui então, deixa eu ver o que nós temos aqui. Bom, temos mais coisa aqui para ver, então a gente para por aqui, deixamos então aqui, né, essa expectativa para a segunda parte da nossa leitura no nosso próximo encontro, porque ele vai falar aqui agora, deixa eu ver mais... o espírito pode tomar a aparência de um corpo sólido, causar ilusão, aquela coisa toda. A gente vai ver então as cenas do próximo capítulo, né? Então esse vai ser o nosso tema do próximo encontro. A Andréa colocou, né? Se de noiva, né, ou de casaca, né? Eu gritaria do mesmo jeito. Não faz muita diferença, né? Chaconete colocou, minha mãe contava que em 1939 ela era noiva e a tuberculose era a praga da época, e seu noivo veio a falecer. A amiga, que morava do outro lado da rua, viu quando o espírito dele saiu pela janela e a moça vidente desmaiou, né? Pois é. Dudu colocou, né? Agora ser vidente e ir a velório não dá, né? É muito triste ver o que não se quer ver, né? Aí sofre. Chaconete colocou, né? Quando minha mãe chegou a casa dessa moça para informar a morte do noivo, ela disse, eu sei, eu o vi sair pela janela. Uau, né? Então tá certo, né? Então, você pode até conversar muitas vezes, né, Andréa, depois que desencarnar também, né? Que leva o susto, desencarna e conversa naturalmente, sem perceber o que aconteceu, né? Mas é isso, meus amigos. Nós vimos aqui então esse trecho que fala aqui sobre os espíritos glóbulos. Kardec, então, ele trouxe para nós essa introdução muito curiosa, muito interessante, de vermos aqui, né, de que modo que os espíritos se manifestam. Claro que Kardec aqui ele coletou, né, depoimentos aqui, provavelmente, né, a gente imagina isso, de vários médiums que são videntes, e aí então ele foi juntando, né, essa coletânea de detalhes para falar sobre as características de cada um. Então tem desde espíritos superiores a espíritos vulgares, né? Beleza. Né, então tem ali os espíritos vulgares. E nesses espíritos vulgares, nós podemos colocar pessoas comuns, não necessariamente espíritos inferiores, espíritos maus, perturbados e coisa e tal. Mas, de qualquer forma, nós já vimos, né, nos vários relatos, as formas como os espíritos se manifestam, trazendo ali características que ainda mantêm no plano espiritual pelo fato de não terem ainda, vamos dizer assim, se regenerado perispiritualmente, que é uma consequência da própria regeneração mental deles, né? Então esse é o relato para nós aqui da nossa revista espírita. Então nós vamos continuar depois aqui esse relato. Nós vamos parar aqui na página número 73, tem que anotar isso, né? Senão a gente acaba tendo essa dificuldade, né, de achar aqui o ponto, para a gente continuar, para Kardec falar exatamente sobre essa grande expectativa dos espíritos olharem, né, de nós querermos ver espíritos e encontrarmos algumas manchas, algumas
imagens que dão essa impressão de ser espíritos. Aí então vem aquela grande empolgação. Eu vi um espírito, ele parecia com o quê? Né? Então aí vem o detalhe complicado. Por isso Kardec vai chamar de espíritos glóbulos também. Né, André colocou, né, o X da questão é que se vê todos, né, algumas imagens não devem ser nada boas, né? Pois é. Né, a Cleo colocou também, né, mesmo em hospitais tem espírito transitando, em tudo quanto é lugar a gente encontra, né? Então, nós temos alguns lugares que são mais concentrados, digamos assim, pela própria presença dos espíritos, né? O ambiente favorece isso. Então é o caso, por exemplo, de cemitérios, velórios, hospitais, igrejas também, né? Concentração muito grande de espíritos, sejam eles trabalhadores, assistidos ou espíritos que vão em busca de ajuda. Então tem alguns ambientes que são ali mais marcantes por ter uma presença mais constante de espíritos. Mas, de um modo geral, eles podem ser vistos em todos os lugares. Kardec mesmo comenta que nas calçadas, em lugares de entretenimento público, você vai a um shopping center, você encontra ali vários espíritos caminhando pelos corredores também, interagindo ali, entretendo, ou mesmo protegendo, ou obsediando, sei lá, nas mais variadas situações, né? Então, na vida comum é assim. Inclusive Kardec, quando ele fala no Livro dos Médiuns sobre a vidência, sobre a influência dos espíritos, ele fala de espíritos em teatro, ele fala de, que no caso era o teatro na época, né? Então ele fala ali de que, tanto no palco, junto com os atores, como também na plateia, em que o médium que estava com ele, a gente já falou sobre ele várias vezes, esse médium ia relatando para Kardec, duas senhoras, por exemplo, assistindo a uma peça, um espírito próximo, aí o espírito sussurra alguma coisa no ouvido delas, e elas se levantam e saem, e o espírito começa a gargalhar. Ou seja, ele deu alguma ideia, e essas senhoras assimilaram essa ideia e responderam aquilo que o espírito queria. Então se manifestam em lugares diversos, com características diversas, aparências diversas, e por aí vai, né? Ou seja, nós nos acotovelamos com os espíritos o tempo todo, como diz Kardec, só que, assim como acontece com os próprios micróbios, né, que existem à nossa volta, e o coronavírus que o diga, né, então, mas nós ignoramos. Nós, como população mundial, embora nós saibamos da existência dos espíritos, nem